Oi, aqui é a Nina e hoje eu vim falar sobre Voragem do Junichiro Tanizaki. Voragem foi o livro entregue em junho pela TAG e foi uma indicação da Eliane Blumo. Eu já comentei em outro vídeo que eu já fiquei interessada por ser uma indicação dela, porque eu gosto muito dela como jornalista, e apesar de nunca ter lido nenhum livro dela, e agora eu tô bem curiosa para ler as coisas dela por conta de ter amado essa indicação. Foi um livro que eu gostei muito, assim, um dos meus preferidos do ano. O que ela comenta, né, quando indica esse livro, é justamente que os personagens são totalmente humanos, no sentido de serem corruptos, de serem mentirosos, envolverem uns aos outros em armações. E eu já imaginei que eu ia gostar por isso também. Então, em resumo, esse livro vai contar a história da Sonoko, que é uma moça recém-casada, na década de 30 no Japão, né? 20, 30. E ela vai se apaixonar por uma outra moça, que é a Mitsuko. Elas se conhecem na escola de arte. E o que acontece é o seguinte: a Sonoko tá participando lá de uma aula que ela tem que retratar uma modelo. E as colegas começam a cochichar de que, em vez de retratar a modelo, ela está retratando uma outra moça que estuda em outra sala, nessa mesma escola, que seria a Mitsuko. E nesse ponto, elas não se conhecem de conversar, apenas de vista. E começam a correr, então, um boato de que as duas teriam um caso. A partir daí que a história vai se desenrolar, porque elas entram em contato uma com a outra por conta desse boato, para se desculpar. E sendo as duas personalidades super fortes, assim, elas resolvem que seria interessante causar um alvoroço, deixando as pessoas pensarem que era real mesmo. Então é com esse pretexto que elas começam a se encontrar de propósito mesmo, na frente das pessoas, para que as pessoas pensem que elas têm um caso, e a partir daí elas vão ter um caso. De verdade, né? Vão acabar se apaixonando. Uma das coisas mais interessantes para mim no livro é a forma como ele é contado, como ele se estrutura. Então a Sonoko tá nos contando essa história. Na verdade, ela tá contando essa história para um sensei, que seria uma espécie de sábio, né, de conselheiro japonês. E nós não temos acesso às perguntas que ele faz, apenas as respostas que ela dá. Então, algumas vezes, a gente pode perceber que ela está se esquivando do que foi perguntado, mas a gente não sabe exatamente o que. Acho que isso ajuda a dar o tom. E justamente por conta de ser a Sonoko narrando de alguma maneira, né, dela contando a história, acho que deixa muito mais perceptível essa questão de ser humano ser corrompível e das mentiras que estão ali por trás, porque em vários momentos ela narra situações como se ela tivesse sido vítima ou um comportamento passivo, como se ela tivesse sido colocada naquela situação, e os próprios fatos narrados acabam mostrando o contrário, acabam mostrando ela com a postura da pessoa que decidiu aquilo. Então, em diversos momentos, você não confia na narração que ela tem, justamente por conta disso, e você não consegue confiar em personagem nenhum, tanto pela narração dela quanto pelos fatos. Então, não só esses personagens aí principais, que seriam ela, a Mitsuko e o marido, mas outros personagens, todos eles têm essa questão de serem duvidosos e de terem ações duvidosas e serem narrados pela Sonoko de uma maneira e as atitudes deles às vezes corresponderem a outras. Quando você acha que está confiando no personagem, ele vai lá e faz alguma coisa que você não confia mais. Além disso, através desse sensei, nós já sabemos que a Sonoko traiu o marido anteriormente com um homem antes, o que ajuda a criar também o tom para a história. E a questão do contexto mesmo, que é um livro que vai tratar vários assuntos tabus, né? Então ele vai tratar de adultério, vai tratar da homossexualidade, lembrando que é um livro do Japão na década de 20, então um livro muito ousado. E apesar de ele não conter cenas explícitas assim de sexo, ele é um livro totalmente sensual. As cenas descrevem muito sensualidade e ele todo é escrito dessa maneira. Eu acho que o título cabe perfeitamente porque é o que a história vai fazendo com você. A história vai te envolvendo da mesma maneira que a Sonoko e a Mitsuko vão se envolvendo uma com a outra, porque não dá pra saber com certeza quem foi que começou esse jogo, porque é basicamente um jogo. E
quando você percebe, você tá no meio desse redemoinho, parece que você tá no meio do olho do furacão, assim, é como a estrutura do livro e a forma como ele é contado faz se sentir. E eu recomendo demais mesmo. Eu realmente não sei se é fácil de encontrar em sebo, vou dar uma olhadinha na estante virtual para deixar ali embaixo, porque eu acho que é um livro que as pessoas deveriam ter mais contato. Eu nunca tinha ouvido falar sobre ele, apesar de ter conhecimento sobre o nome do autor. Vi que outras pessoas também gostaram muito, muito. Foi meio que uma unanimidade entre as pessoas que eu acompanho e que já leram, de que se tornou um dos melhores do ano. Então fica uma recomendação muito forte. Espero que vocês busquem e que a gente consiga encontrar com facilidade para que seja mais difundido mesmo, além de ser dessa edição da tag ser maravilhosa, né? Recomendo muito. E acho que eu gosto de autores japoneses, então, né? Acho que podemos concluir isso, porque eu só tinha lido o Murakami e o livro do Musashi, né? Que eu não lembro exatamente o nome do autor. Eiji alguma coisa. Então agora mais um, sou oficialmente uma fã de literatura japonesa. Se você já leu, me conta aqui o que você achou, se você tá lendo. Vamos conversar sobre ele e a gente se vê no próximo vídeo.